Boa tarde, meus queridos ouvintes. Que Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. Mais uma vez estamos aqui para nós vir meditar um pouco na preciosa palavra do nosso Deus, né? E eu quero desejar a paz do Senhor para os meus queridos amados irmãos, minhas queridas amadas irmãs. Que Deus venha nos abençoar grandiosamente a cada dia. Que Deus venha conduzir os nossos passos a cada dia, né? E é que nem eu tenho falado todas as vezes que nós meditamos na preciosa palavra do nosso Deus. Deus, ele fala conosco. O Senhor, ele fala aos nossos corações. Então, nós estamos aqui mais uma vez nesta tarde para vir falar do amor, da maravilha e da grandeza do nosso Senhor. Porque somente o nosso Deus, ele tem vitória para cada um de nós. Somente o nosso Deus, ele tem vitória para as nossas vidas, para os nossos corações. Amém, meus queridos? Então, nós vamos meditar um pouco na palavra do nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. O nosso Deus, ele é grandioso em poder. O nosso Deus, ele é grandioso em misericórdia, né? E nós não podemos deixar de falar da maravilha e da grandeza do nosso Senhor, não, meus queridos, né? Então, eu quero desejar a paz do Senhor, irmã Raimunda Paiva, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente, que o Senhor ilumine os seus caminhos, guie os seus passos grandiosamente, minha querida, que Deus venha lhe abençoar grandiosamente. Então, é isso aí, meus queridos, nós vamos meditar um pouco na preciosa palavra do nosso Deus, porque a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. A paz do Senhor, presbítero Valdeci, que o Senhor lhe abençoe grandiosamente. Amém? Então, que nem eu tenho falado, a cada dia nós temos que botar a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé no nosso Deus, né? É a Ele, é o nosso Deus que nós temos que adorar. É o nosso Deus que nós temos que glorificar, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. O nosso Deus, ele é grandioso. É por isso que eu estou aqui com você nesta tarde, porque eu não poderia deixar de estar aqui com você, para que junto nós podemos meditar na palavra do nosso Deus. Nós vamos ler a palavra do nosso Senhor nesta tarde, no livro de Hebreus, meus queridos, né? Nós vamos meditar na epístola aos Hebreus nesta tarde, né? A epístola aos Hebreus 12, lê o versículo 14. Depois nós vamos ver a referência em outros lugares. Se você estiver em casa, quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode nos acompanhar. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Então, a palavra do Senhor nos diz assim, no livro da Epístola de Hebreus 12, 14, nos fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Olha que maravilhoso é a palavra do nosso Deus, meus queridos. A palavra do Senhor nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ó Senhor. Meus queridos, a palavra do nosso Deus, ela é maravilhosa. A palavra do nosso Deus, ela é poderosa. A palavra
nosso Senhor está falando assim: segui a paz com todos. Com todos. Nós temos que ter paz com todos. Que nem a palavra do Senhor nos diz também que nós devemos amar os nossos inimigos. Então é com todos, nós temos que ter paz, com todos. E seguir a santificação. Porque sem a santificação de Deus nas nossas vidas, nós não poderemos ver ao Senhor, né? Sem a santificação de Deus nas nossas vidas, meus queridos, minhas queridas, nós não podemos ver o nosso Senhor. Nós temos que ter paz com todo, nós temos que ter a santificação sobre as nossas vidas, para que nós podemos ver o nosso Senhor Salvador. A santificação é muito importante, nós ter essa santificação nas nossas vidas. A paz do Senhor, minha querida irmã Rita de Cássia, que Deus lhe abençoe grandiosamente, minha querida. Então é isso, meus queridos. Nós temos que seguir a paz com todos, nós temos que estar bem com todos e nós temos que ter a santificação sobre as nossas vidas. Será se nós não tiver paz com nosso irmão, nós estamos tendo a santificação de Deus nas nossas vidas? Nós temos que ter paz com todos. A palavra do Senhor diz que é com todos. Todos, não é só com um e com o outro, não, é com todos. O nosso Deus, ele não faz recepção de pessoas, ele ama todos da mesma maneira que ele ama um, ele ama o outro. Então a palavra do Senhor está nos deixando claro, bem claro nesta tarde, seguir a paz com todos e a santificação, e a santificação sem a qual ninguém verás a Deus. Se eu não tenho uma vida de santificação, de santidade, vamos supor, de santidade com o meu Deus, será se eu posso ver a Ele? Será se eu posso, meu querido e minha querida? Porque a palavra do Senhor nos diz assim, que todo tempo seja alva tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. A santificação nós temos que ter diante do nosso Deus. Nós temos que ter uma vida de santidade perante o nosso Senhor. Nós temos que seguir a paz com todos os nossos irmãos, com todos que convivem conosco. Nós temos que seguir a paz. Nós temos que ter a paz. E qual assim a santificação nós não poderemos ver o nosso Senhor. Eu quero ver outra referência, meus amados, no livro de Romanos 12, 18. Nós vamos ver aqui no livro de Romanos, né, meus queridos? Deixa eu ver bem aqui. No livro de Romanos 12, 18, a qual vai nos falar assim. Romanos 12, 18 nos diz assim: se for possível, quando estiver em vós, tende a paz com todos os homens. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Se for impossível, quando estiver em vós, se for impossível, quando estiver em vós, tende a paz com todos os homens. O Senhor nos diz: se for impossível, enquanto nós estivermos em vós, enquanto nós estivermos
aqui. Nós temos que ter a paz com todos os homens. A palavra do Senhor, quando nos fala homem, Ele não está querendo falar homem, Ele está falando de todos nós. Todos nós. Meus queridos, a paz é uma coisa preciosa nas nossas vidas. Será se eu não ter paz com meu irmão, eu vou poder conviver bem com ele? Se eu não ter paz com o meu próximo, como eu posso conviver com ele? Vamos se pôr aqui, se eu não tiver paz com meu esposo, com a minha filha, como que serás dentro do meu lar? Como que serás dentro da minha casa? Será se o Espírito de Santo de Deus pode habitar? Será se vai ter santificação no nosso meio? Se eu não tenho paz com meu esposo, vamos se pôr, né, meus queridos? Se eu não tenho paz com a minha filha, você acha que Deus habita em um lugar aonde não tem a paz, aonde não tem a união, aonde não tem a comunhão, a santificação que nós temos que ter diante do nosso Deus? A palavra do Senhor no livro de Romanos nos diz assim: se for impossível, quando estiver em vós, tede a paz com todos os homens. Nós temos que ter a paz com todos, para que nós venha ter a santificação nas nossas vidas. E para que nós podemos alcançar a glória de Deus nas nossas vidas. No livro de Mateus, vai nos falar assim. Mateus 5:8 nos fala assim, meus queridos. Mateus 5:8 vai nos falar desta maneira. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha o que a palavra do nosso Deus está nos falando. Bem-aventurado os que fossem limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eles verão a Deus, os limpos de coração. Então, vamos voltar lá na paz com todos. Então, se eu não tiver paz com meu próximo, com meu irmão, eu estou limpa de coração? Será se eu sou limpo de coração? Se eu não consigo ter a paz com todos? Eu não consigo ter a paz. E nós necessitamos de paz. Nós necessitamos de harmonia. Nós necessitamos de comunhão, união, para que a santificação de Deus alcance as nossas vidas. Para que a santificação reine sobre nós, nós temos que ter paz com nosso irmão. Para que a santificação haja nas nossas vidas, nós temos que ser limpo de coração. Será se eu guardo rancor dentro do meu coração? Se eu guardo mágoa, se eu guardo ódio dentro do meu coração? Eu sou limpo de coração, meu querido? O Espírito Santo de Deus pode habitar? Nós temos que ser limpo de coração. A palavra do Senhor nos fala. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ei, meu querido e minha querida, para que nós podemos ver a Deus
vidas. Tem que ter muita transformação. Tem que ter a santificação de Deus nas nossas vidas. Tem que ter a santificação, a qual nós poderemos ver ao nosso Senhor. Olha aqui o que nos diz em 2 Crônicas, né? 2 Crônicas, o 5, o 8 vai nos falar assim. É 2 Crônica 7. 2 Crônica 7, o primeiro vai nos falar desta maneira. Eu errei ali, mas é 2 Crônica 7, o primeiro vai nos falar desta maneira. A qual nos diz assim. 2 Crônica 7, o primeiro. 2 Crônica não, meus queridos, corrigindo aqui. 2 Coríntios. Viu? Perdão aí, é 2 Coríntios 7, o primeiro nos fala assim: ora, amados, pois quem temos tais promessa e a purificamo-nos de toda a iniquidade da carne e do espírito, e aperfeiçoando a santificação santificação no temor de Deus. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios 7, o primeiro. Fala: ora, amados, pois que temos tais promessa, purificamo de todas as imundícias da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Olha aqui a palavra do Senhor está nos falando. Nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa. Jesus, ele fez uma promessa a nós, que ele iria preparar os lugares e voltaria para nos buscar. Mas quando ele voltar para nos buscar, meus queridos, nós temos que estar pronto. Nós temos que estar preparado, né? Para que nós podemos alcançar a promessa, purificando-nos das imundícias da carne. Nós temos que se purificar da imundícia da nossa carne, das iniquidades que não agrada a Deus. Será eu aceitei a Ele como o único e verdadeiro Salvador da minha vida? Mas será se eu continuar praticando o que eu praticava, eu estou tendo purificação na minha vida? Se eu mentia, eu continuar mentindo, eu estou tendo purificação das imundícias da carne? Não, não estou. Nós temos que purificar as nossas vidas. E como nós devemos purificar, irmã Rosângela? É descendo na presença do Senhor, é buscando a presença de Deus para a tua vida, para que o Espírito se fortaleça em ti e que a carne venha a ser fraca, para que a carne não venha a desejar as coisas banais que te afasta da presença do Senhor. Nós temos que purificar as nossas vidas. E nós purificamos na presença de Deus. Nós purificamos lendo a palavra. Nós temos que ter a santificação de Deus nas nossas vidas, né? A santificação no temor de Deus. Nós temos que ter temor ao nosso Deus. Nós temos
que buscar a presença dele para as nossas vidas. Nós temos que aprender a descer na presença dele. E nós temos que aprender a dizer não ao mundo e dizer sim a Deus. O mundo pode te oferecer muitas coisas, mas ele oferece muitas coisas, mas ele não te pode dar uma vida eterna. Ele pode te condenar uma vida eterna. Mas se nós purificamos as nossas vidas, se nós temos santificação no temor do nosso Deus, o nosso Deus, ele pode nos dar uma vida eterna com ele. Uma vida de santidade é o que nós temos que ter. Porque quando nós estiver com o nosso Deus, nós vamos ter uma vida de santidade diante dele. Nós vamos ter uma vida de comunhão diante dele. É por isso que a palavra dele nos diz: ter paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém pode ver ao nosso Senhor. Sem a santificação de Deus, não tem como nós alcançar a glória de Deus, não tem como nós alcançar o nosso Senhor. Eu quero que tu compreenda a palavra do Senhor. E eu quero te dizer, você que ouve a palavra e que ainda não aceitou a ele, quando a palavra do Senhor tocar no teu coração, diga: eu aceito ele como o único e verdadeiro Salvador da minha vida. Eu estou aqui, mas você pode dizer e se ajoelhar e nós vamos orar pela sua vida. E Deus vai escrever o teu nome no livro da vida. E os teus pecados ele não vai se lembrar mais. E aí tu vai ter uma vida de santificação com o Senhor. Tu vai ter uma vida de comunhão com Deus. Se tu mentia, tu não vai mentir mais. Se tu roubava, tu não vai roubar mais. Se tu adulteravas, tu não vai adulterar mais. Nós temos que ter uma vida de santificação ao nosso Deus. E ainda em 2 Coríntios 12 nos fala desta maneira aqui. O 12, o 15 vai nos falar desta maneira. 12, 15, né? 12, 15. Eu de muitos boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amado-vos cada vez mais seja menos amados, né? Paulo estava dizendo, né, que ainda mesmo assim ele ia deixar se gastar toda a sua carne pela sua alma. Paulo, ele pregava a palavra do Senhor, ensinando o caminho da salvação, ensinando o povo a vir ter uma vida de santificação a Deus. Paulo, ele pregava a palavra do Senhor, ensinando o povo a ter uma vida de santificação, uma vida de comunhão com Deus, né? Ele pregava a preciosa palavra do nosso Deus, Paulo, né? Então nós estamos aqui nesta tarde também pregando a preciosa palavra do nosso Senhor. E eu sei que a palavra do Senhor, ela não volta às vazias. Muitas vezes, meus queridos, o pregador prega, né? E não é aquilo que a gente às vezes queria ouvir. Mas nós ouvimos aquilo que Deus, ele quer falar aos nossos corações. Nós ouvimos somente o que Deus, ele quer falar conosco. E a palavra do Senhor, lá em Hebreus, nos disse assim: matei a paz com todos e a santificação, sobre a qual você não poderá ver a Deus. Sobre a qual tu não poderá ver a Deus sem a santificação sobre a tua vida. Nós temos que ter a santificação, né? E aí, falou também, né? Aqueles que foram limpos de coração
este verão a Deus. Nós temos que ter o nosso coração limpo. Nós não temos que guardar ódio, nós não temos que guardar rancor, né? Mas nós temos que ter uma vida transformada, uma vida mudada diante do nosso Deus. Deus é que nos transforma, Deus é que nos muda, Deus é que nos lapida. Então nós temos que ter a santificação para que nós podemos ver o nosso Senhor Jesus, para que nós podemos alcançar a glória de Deus. E como nós podemos alcançar esta santificação? É descendo na presença do Senhor, é estudando a palavra de Deus. E como eu posso ter a paz com aquele que não gosta de mim? Nós temos que manter a paz com eles. Nós temos que manter a paz com todos. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Ei, meu querido, o filho daquela mulher morreu. E ela mandou arrumar-lhe a jumentinha para que fosse até o profeta. E aí, quando ela saiu para ir aonde o profeta, o seu esposo disse: mas não é sábado, por que tu vai até ele? Hoje não é lua nova, né? E ela disse: vai tudo bem. Vai tudo bem, meus queridos, vai tudo bem. Nós temos que manter a paz com todos. Nós temos que manter a paz até mesmo com aqueles que nós sabemos que não gostam de nós, que nos criticam, que falam mal de nós. Mas nós temos que manter a paz com eles, para que a santificação de Deus venha ver na minha vida e na tua vida. Eu quero te falar que a palavra do Senhor já falou aqui, ó. Primeiramente ela fala ao meu coração para depois falar ao teu. Nós vamos ver outra referência aqui no livro de Salmos. No livro de Salmos 3-6 nos diz desta maneira: quem subirá ao monte do Senhor? Olha aqui a palavra do Senhor nos diz: quem subirá aos montes do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que for limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberás a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. Esta é a geração daqueles que aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Olha o que a palavra do Senhor nos livros de Salmo está nos falando. Quem subirá aos montes do Senhor? E quem estarás no seu lugar santo? Né? E quem estarás no seu lugar santo? E aí olha o que diz o 4, Salmos 24, a partir do versículo 3, a partir do capítulo 3, meus queridos. Salmo 4, a partir do 3, nos fala assim. Salmos 24, né? A partir do 3, nos fala assim: quem subirá aos montes do Senhor? E quem estarás no seu lugar santo? Né? Quem é que vai subir aos montes de Deus? Quem é que vai estar nos seus lugares santos? E olha o que a palavra do Senhor nos fala: aquele que é limpo de mão e puro de coração, e que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Não entrega a sua alma às vaidades e nem vem jurar a Deus enganosamente.
Porque a palavra do crente, meu querido, minha querida, é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Nós não temos que jurar. Mas a nossa palavra é sim. Se for sim, é sim. Se for não, é não. Né? É isso que a palavra do Senhor nos diz. Aqueles que são puros de mão e limpos de coração, né? E não entregam a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Nós não podemos jurar. Dizer que tem gente que fala assim, eu juro em nome de Deus, do meu Deus, eu juro em nome da minha mãe, eu juro em nome do meu irmão. Nós não devemos jurar enganosamente, mas nós devemos adorar e servir a este Deus que nos resgatou, a este Deus que nos salvou. A cada dia nós temos que fazer por onde ter uma vida de santificação, de comunhão com o nosso Deus. E a cada dia nós temos que fazer por onde ter a paz com todos. Com todos, meus queridos. Nós temos que ter a paz com todos, né? Porque Deus ama todos de uma mesma maneira. Então nós devemos ter a paz com todos os nossos irmãos. Os que vivem ao nosso redor, nós temos que ter a paz com ele. Nós temos que ter a comunhão. Nós temos que ter a santificação nas nossas vidas. Porque a palavra do Senhor nos diz que seguir a paz com todo. E a santificação, a qual sem a santificação nós não podemos ver ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, Averaldo. Deus lhe abençoe grandiosamente, meu cunhado. Viu? Então é isto que a palavra do Senhor nos fala, né? E estes receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. E todos esses receberão a bênção do Senhor, que tem a paz com todos, uma vida de santificação. Receberão as bênçãos de Deus e a justiça do Deus da nossa salvação, né? E aí o 6 nos diz assim: e esta é a geração daquele que buscam aqueles que buscam a face do Deus de Jacó. Nós buscamos a face do Deus de Jacó. Então, se nós buscamos a face deste Deus, nós temos que ter uma vida de santificação com o nosso Deus. Nós temos que ter comunhão com o nosso irmão, ter a paz com todos que estáis ao nosso redor. E a santificação, porque sem essa, ninguém poderás ver a glória de Deus. Nós não podemos ver ao nosso Senhor. Talvez não era uma palavra a qual tu querias ouvir, mas talvez era aquilo que o Senhor queria falar ao teu coração nesta tarde. Talvez era algo que o Senhor queria que tu viesse entender e compreender dele. Porque todas as vezes que nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, ele fala conosco. Todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, ele fala conosco. E ele falou o meu coração nesta tarde. Ele falou da minha vida nesta tarde. Ele me mostrou como é que eu tenho que ser. Como é que eu tenho que andar na presença dele. Como é que eu tenho que estar na presença dele. Será se sem a santificação de Deus, tu pode ver a Deus? Tu pode ver o Senhor? Se tu não tiver a santificação, se tu não tiver as tuas vestes purificadas no sangue carmesim, se tu não não desapegar das imundícias da carne, será se tu pode alcançar a Deus? Se tu não vir purificar as imundícias da tua carne e ter a santificação no temor de Deus, será se tu pode contemplar a glória de Deus na tua vida? Será se tu pode alcançar a misericórdia de Deus na tua vida?
Não, meu querido. Não. Nós temos que ter uma vida de santidade, uma vida de santificação. Nós temos que ter a purificação, sim, nas nossas vidas, para que nós venhamos ver a glória do nosso Senhor, para que nós venhamos contemplar as maravilhas, as grandezas de Deus nas nossas vidas. Nós temos que purificar a nossa carne, sim. Nós temos que se libertar das imundícias carnais que te prende neste mundo banais e ter uma vida de santificação a Deus, uma vida de purificação diante de Deus. Eu sei que o Senhor está falando nesta tarde. Eu sei, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que a voz do Espírito Santo de Deus está falando nesta tarde. O Pai, Ele corrige o filho que ama porque Ele ama. E Ele não quer que o seu filho permaneça no pecado. Ele não quer que o seu filho continue andando nos caminhos errados. Então ele chama, vem aqui meu filho, senta aqui, vamos conversar. Não é deste jeito, é deste. E o Pai, que é o nosso Salvador Jesus, o nosso Deus, Ele também nos corrige. Ele nos corrige porque Ele nos ama. E quando Ele voltar para buscar a sua amada igreja, Ele não quer que nós venhamos ficar, mas Ele quer que nós venhamos subir, esteja na glória com Ele. Por isso nós temos que ter a purificação das nossas imundícias, da nossa carne, e ter uma vida de santificação, de santidade ao nosso Deus, para que nós podemos alcançar a glória de Deus. Esta foi a palavra que o Senhor botou no meu coração nesta tarde. Eu quero convidar o meu esposo, o presbítero Valdeci, para que junto nós venhamos orar pela sua vida, que já ouviu, pela vida de quem vai ouvir, né? Pelo nosso Brasil, né? Pela nossa nação, pela nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, os médicos que estão enfermos. Nós vamos estar orando pela vida de vocês nesta tarde. E eu quero te pedir, eu necessito da tua ajuda, para que a palavra do Senhor chegue mais adiante. Venha compartilhar, venha divulgar, me ajude nesta jornada, me ajude nesta caminhada. Divulgue, compartilhe, marque um amigo, deixe o seu oi, deixe o seu comentário, deixe o seu pedido de oração. Vamos estar orando com meu esposo, o presbítero Valdeci. Amém, meus queridos? Logo a mais à noite ele está aqui fazendo a live dele. E visite o nosso canal lá no YouTube, Rosângela Santos, Valdeci Santos. Nós contamos com a ajuda de vocês para levar a preciosa palavra do nosso Deus. Amém? Senhor meu Deus, Deus Pai, amado, Deus aqui querido, para te Deus adorar, criador dos céus e da terra. Entramos na tua presença nessa tarde, Senhor, para te agradecer pela tua palavra. Que a tua palavra possa ficar gravada nos nossos corações. Que nós podemos santificar. Que nós podemos ter paz um com o outro, Toma as Senhor. nossas vidas, toma os Como a tua nossos palavra passos, diz, toma os nossos nós temos que ter caminhos, paz um com o Senhor, outro, sem a qual porque nós tu não és veremos a Deus. maravilhoso, tu és poderoso, Deus, Pai. estenda as tuas mãos Nós poderosas, necessitamos de ti, que o Senhor possa apresentamos nosso país, purificar, que o Senhor a possa nossa nos abençoar. cidade, o nosso estado, Passa as tuas mãos saradoras as sobre cada um de família, nós. Pai, os médicos, Nos reveste com enfermeiros, teu poder, com a tua enfermos, armadura. Pai. Reveste Toma com nas teu tuas sangue mãos que estão carmesim, enfermos no aquele sangue que hospital, derramou na cruz do os que estão Calvário. enfermos nos seus Calça lares. com sapato da Passa justiça, tuas com a mãos bússola da saradoras, salvação. Pai, sobre a vida Perdoe de cada nossos um dos teus pecados, filhos, perdoe nossas Pai. faltas aqui. Estamos aqui somente para te Sabemos que adorar, somos dignos, estamos aqui para te nem glorificar desatar a tua e sandália. bendizer o teu Mas santo nós estamos nome, aqui na tua Senhor. presença É o para que te adorar, nós te te exaltar adoramos, o te teu nome. glorificamos, Abençoe Senhor, a em nome família, de abençoe o Jesus. casamento, Glória abençoe a toda a Deus, nação, aleluia. toda a África, Em toda a nome de Angola, todo o Jesus. país. Abençoe as Em crianças que nome estão de abandonadas nas Jesus, ruas. aleluia. Abençoe aqueles, meu Pai, que Glória a estão no leito dos Deus, em hospitais, nome de enfermos, internados Jesus. médicos.
Abençoa em nome de Jesus. Dessa batalha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoe cada um, Pai. Em nome de Jesus. Que a bênção Glória do Senhor a Deus. Aleluia. seja derramado Glória sobre a vida de cada um que está assistindo e aqueles que vão assistir. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Então fique em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.